vida da igreja já há algum tempo. Doutora Clarice Ebert. Tem sido para nós uma alegria muito grande tê-la conosco. A doutora Clarice é psicóloga clínica, também atua em várias áreas, a área conjugal, familiar, é uma qualificada profissional servindo ao Senhor, mas, acima de tudo, uma mulher de Deus. A irmã Clarice trouxe uma palavra muito forte sexta-feira, gostei demais. Gostei demais da sua palavra sexta-feira. Inclusive, até já peguei, falei hoje na classe da escola dominical, falei aqui também, sobre aquela palavra muito legal, que pessoas brabas afastam pessoas. Pessoas que amam. E aqui nesse auditório tem algumas pessoas brabas. Quem é brabo aí? Levanta a mão, só para eu saber. Pode baixar, Deus abençoe. Eu pensei que ela não ia ter coragem de levantar, não. Levantou. É a única que tem coragem. Tem outros brabos aqui que não tem coragem de levantar a mão. Mas, doutora, uma alegria muito grande tê-la conosco, que Deus possa usá-la nesse momento. Muito obrigado por ter aceitado esse convite. Doutora Clarice esteve conosco em um retiro, num momento de casais. Naquela época, o seu esposo estava com a gente, o pastor Cláudio Ebert. Hoje está na glória, mas que bom que você está com a gente. Que Deus te abençoe grandemente. Muito obrigada, pastor Ilquias. É uma alegria estar aqui com essa querida igreja. Foi já uma satisfação estar no retiro de casais, onde tivemos várias interações agradáveis com os casais ali. E como é bom encontrar pessoas que estão realmente interessadas a melhorar a sua trajetória cristã, familiar, de casamento. E é uma alegria estar aqui de novo na igreja. Como o pastor Ilquias falou, meu marido já está na glória, ele faleceu no ano passado, estou viúva atualmente, tenho 3 filhos, todos casados, adultos, casados, e tenho 7 netos. Então, tenho o prazer de dizer que Deus também atua na minha família. E assim como a família de vocês, a minha também é disfuncional. Não existem famílias perfeitas. E todas as famílias têm alguma disfuncionalidade. Cada uma conhece a sua, onde precisa trabalhar, onde precisa melhorar. E nessa noite eu quero falar sobre como fortalecer as boas relações familiares. Não dizendo a vocês que eu vou trazer alguma fórmula mágica para dizer a vocês como transformar a família de vocês em famílias perfeitas, porque eu estaria mentindo para vocês, isso não existe. Nós sempre teremos que depender da graça do Senhor, para que Ele nos visite e faça transformações. E assim nós vamos caminhando, sendo transformados, até chegarmos no dia que será perfeito, lá na frente. Enquanto isso, somos sempre convidados a nos melhorar. Enquanto o título de hoje à noite traz a ideia de fortalecendo as boas relações entre pais e filhos, entre a família, é dentro dessa pauta de nós percebermos onde tem algum pontinho que nós podemos melhorar nessa questão. Falamos muito sobre os casais nesse fim de semana, onde nós mexemos bem nessa célula, nessa díade do casal. Hoje vamos ampliar um pouco a mais, hoje à noite, aqueles casais que estiveram no retiro, vão poder ampliar um pouco essa ideia para o ambiente familiar. Família não é apenas um contrato social, onde se dá responsabilidade para um homem, responsabilidade para uma mulher, ou definida só por laços consanguíneos entre os membros. Nós temos na nossa família experiências de adoção, por exemplo, onde a consanguinidade não está entre todos os membros familiares, mas somos uma família, e nós temos laços muito fortes ali. Deus nos deu uma filha que adotamos quando ela tinha 41 dias. Hoje ela tem 33 anos. E ela também tem filhas, uma filha pela via biológica e outra pela via da adoção também. Então, são experiências que Deus acrescentou à nossa família, mas no final das contas, nós descobrimos
que todos somos adotivos e que todos precisam ser incluídos, todos precisam ser acolhidos, sejam eles biológicos ou adotivos. E é assim também a nossa relação com Deus. Fomos todos adotados. O conceito de família, acho que não vai funcionar. Deu? Você me ajuda, né, Ana? Tá certo? Obrigada. O conceito de família se amplia para uma ideia de relacionamento, dentro de uma convivência entre as pessoas, numa experiência de inclusão, que promova um sentido de pertencimento. A família é o nosso núcleo de pertencimento básico. É onde a gente se entende como gente. E se nossa família souber fazer uma inclusão, pelo menos no mínimo saudável, nós vamos ter ali uma oportunidade de nós constituirmos a nossa identidade, desenvolvermos e ampliarmos nossa concepção da nossa personalidade. Vamos nos entender nesse lugar de pertencimento. Assim sendo, o contexto familiar existe para cumprir uma função de promover apoio psicossocial, emocional, relacional e espiritual aos seus membros. A família tem uma tarefa, que é uma tarefa psicossocial. E a facilitação para que a família cumpra com o seu papel de apoiar psicossocialmente os seus membros se faz pela via da construção das relações, de comunhão, de cooperação e de partilha, e especialmente de cuidado. Isso é maravilhoso, porque desde o início, na história da criação do mundo, que foi criado o mundo pela ação de Deus, pela ação divina, percebe-se a interação do Criador para uma ética de cuidado. Deus promove o cuidado, Deus cria a terra e tudo o que nela há, cria o ser humano com a ideia de cuidado desse mundo que Ele criou. E Deus havia criado o mundo e também criou quem cuidasse desse mundo. E os primeiros cuidadores criados foram Adão e Eva, que nós conhecemos essa história, não é? E foram criados em forma de casal, para se reproduzirem e cuidarem do mundo com a sua descendência. Então, essa foi a ideia básica de Deus lá no início, de promover o cuidado. Desde o início, a tarefa do cuidar é instaurada pelos mandatos criacionais. Os mandatos criacionais são basicamente o cultural, o social e o espiritual. Para que nós tivéssemos esse cuidado, Deus criou, então, a raça humana. E a tarefa do cuidar, que está lá em Gênesis 1 e 2, foi dada ao homem e à mulher, no cuidado de si, no cuidado de um para com o outro, no cuidado da descendência, no cuidado do planeta e no cuidado de tudo que respira, seja no ar, no mar ou na terra. Grande função do cuidado Deus criou junto com tudo que Ele criou. O cuidado, na ótica das Escrituras, enfatiza o cuidado especialmente de uns para com os outros. Quando vemos nas Escrituras esse
confusão aí. Aqui temos um parâmetro apontado pelas Escrituras de uma forma muito sábia. Eu quero trazer esse texto para a gente trabalhar em cima dele nessa noite. Efésios 6, 2 a 4, que diz: honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Aqui nós vemos claramente dizendo que honrar aos pais é um princípio orientado para os filhos. Denota uma fronteira que estabelece a forma como os filhos devem interagir com seus pais. Também há uma fronteira delimitada para os pais, que é não irritar os filhos e criá-los segundo a instrução e o conselho do Senhor. Aqui são os princípios para os pais. A gente vê que são fronteiras que norteiam para os pais, que têm uma responsabilidade muito pontual na educação de seus filhos. É muito diferente do Antigo Testamento, onde o filho rebelde era apedrejado até a morte. Aqui nós temos outras orientações. No Novo Testamento, ninguém mais apedreja filho rebelde. Nós somos convocados a não irritar os nossos filhos. Já tem uma outra pauta. Após a redenção, as relações familiares se reconfiguram. Tem várias coisas acontecendo após a redenção. E uma delas também é esse olhar para a família. As relações familiares passam a ser mediadas de uma outra forma. E aqui eu quero começar pela fronteira delimitada aos filhos. Essa fronteira que estabelece o papel dos filhos, que é uma postura de honra aos pais. E, retomando o versículo que diz isso: honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Honrar aos pais envolve adotar um princípio de conduta pessoal, de dignidade, numa postura que doa respeito, amor, perdão, consideração e reconhecimento pela posição importante dos pais, essa posição que eles ocupam. Filhos não deveriam jamais insultar os seus pais. É uma linha que não deveria jamais ser ultrapassada. Não importa o que aconteça, porque aos filhos é colocada essa fronteira, essa forma, esse papel. Eles devem honrar aos seus pais. Mas é interessante que honrar aos pais, quando a gente lê esse texto, muitas vezes a gente só associa ele para as crianças, para os adolescentes. Mas, na verdade, é um princípio para todos os filhos, não importa a idade. Não importa a idade. No entanto, dependendo da faixa etária que os filhos estão, prestamos honras diferentes aos nossos pais. Por exemplo, a postura de honra de um bebê. Um bebê venera os seus pais. Ele honra os seus pais pela veneração. Coisa mais linda de se ver. O bebê, quando vê a sua mãe, ele vibra inteirinho. Os seus olhos, os seus bracinhos, as suas perninhas, ele agita o seu corpo. Ele fica vibrante quando vê a sua mãe chegando perto. E claro que seu pai também, à medida que vai vinculando com esse pai. É como se Deus chegasse perto. É o ar que chega, é a comida que chega, é a higiene que chega, é o bem-estar que chega, a paz chega. Apazigua o choro, a angústia, qualquer necessidade é suprida quando chega papai e mamãe. E o bebê, ele vibra assim. Mas sabe que tem mamães e papais ainda que já têm filho de 30 anos e ainda estão querendo que os filhos vibrem dessa forma quando eles se aproximarem? É estranho, não é? Você tem um filho de 30 anos e quando você chega perto dele, fica... né? A gente diria assim, tem alguma coisa errada aí, né? Ou talvez tenha alguma síndrome e a gente vai entender sob outro prisma, então. Mas quem não tem nenhuma síndrome, não tem nada, e esperar essa mesma atitude dos filhos é esperar algo que está fora do momento da vida. Então, não espere que seu filho de 30, 40 anos venere você e honre você como se fosse um bebê. A gente não vai mais honrar os nossos pais sendo adultos como se nós fôssemos bebês. Precisa modificar ao longo da trajetória.
Por exemplo, na infância, depois, né, cresce mais um pouquinho, a honra vem de uma outra forma, vem pela obediência. Vem pela obediência. E aqui, a criança honra os seus pais obedecendo. Segue na confiança de que os pais sabem mais que eles. Ok, tem as crianças que fazem birra e desobedecem às vezes, mas acabam sempre obedecendo. Acabam sempre seguindo o que os pais estabelecem. Porque agora os filhos veem os pais como heróis. Poxa, já diminuiu um pouquinho, né? Você antes era Deus, agora você virou um herói. Já diminuiu um pouco essa admiração pelos pais, diminuiu um pouco, você já perdeu um pouco aí, né? Mas ainda tem muita admiração, porque imagina como uma criança olha para um adulto, as capacidades que um adulto tem com o seu corpo de adulto que uma criança não tem. Ela não consegue fazer o que o pai e a mãe fazem com o seu corpo de adulto. E isso gera uma admiração, gera uma obediência a isso. Porque os pais correm de um jeito diferente. Eles dirigem carro, eles fazem comida, pagam contas, resolvem problemas na escola, fazem muitas coisas para as crianças que as crianças não têm capacidade corporal nem mental para realizar. E por isso que os pais solucionadores de todas as questões acabam sendo admirados como heróis e acabam sendo obedecidos. E essa obediência ainda, ela se encaixa especialmente porque aquilo que os adultos falam sobre a criança acredita. Então, cuidado, papai e mamãe, com o que você falar, porque a criança vai acreditar nisso. E, às vezes, você nem precisa falar. A forma de você agir já pode trazer essa falsa ideia sobre si mesmo. Como eu, certa vez, atendi uma família. No meu livro sobre educação de filhas, eu conto essa história detalhadamente, vou contar muito rapidamente aqui. Ela é uma menininha de 3 anos para 4 anos, uma menina que era uma belezura de criança. Elas com 3, 4 anos são encantadoras. E essa menina era encantadora. Um cabelinho maravilhoso, lindo, sedoso, que mostrava que os pais tinham recursos, bons shampoos, uma boa vestimenta, uns bons calçados. Ela estava muito bem cuidada fisicamente. E a verbalização dela era adequada para a idade que ela tinha. Ela também tinha uma coordenação motora correta para a idade dela. E ela se movimentava. E é interessante que os pais entraram na sala do consultório junto com a menina e ela me cumprimentou. Eu achei interessante porque hoje em dia raramente as crianças com essa idade cumprimentam outros adultos. Não precisa mais, né? Só faz se quiser. E ela cumprimentou, uma menina tranquila, uma menina simpática e muito bonitinha. E a queixa que os pais traziam é que essa menina, desde que ela chegara à vida deles, tornou a vida deles um caos. Não tinham mais sossego para nada. Para nada. Não podiam mais comer em paz, não dormiam mais em paz, não viam filme em paz, não passeavam mais em paz, não tinham mais paz e nem alegria conjunta em família. E é interessante porque, quando eu fui perguntando a eles as situações, eles traziam uma coisa muito curiosa. Quando o papai saía para passear com ela sozinha, era uma beleza, era maravilhoso, não tinha caos nenhum. Passeava de mãos dadas, sentava para fazer lanche, era uma belezura aquela menina. Mas, quando saiu com a mãe, sozinha, também era uma belezura, não tinha problema nenhum. Mas quando o casal estava junto, era caótico, realmente caótico. E é interessante que eu disse a eles, então, que o meu jeito de trabalhar seria tendo eles como parceiros nessa jornada, que eu não trabalharia especificamente com a criança, mas eu trabalharia mais com eles como pais. E eles toparam fazer essa caminhada, e aí fomos trabalhando, eles foram trazendo as histórias, e num dado momento eu perguntei a eles, como é que foi saberem de que estavam grávidos? Silêncio na sala. Silêncio. Depois de um tempo, o pai rompeu com o silêncio, e ele, emocionado, disse, ela veio de metida. Eu fiquei 3 dias sem tomar banho, porque ela veio de metida. Nós ainda tínhamos planos antes de formarmos família.
Nós estávamos na faculdade, nós ainda queríamos terminar o curso primeiro, fazer pós-graduação, viajar pelo mundo, e daí a gente ia montar a família assim, mas ela veio e estragou tudo. E a mãe, também emocionada, acrescentou: eu ainda sinto até hoje como se ela fosse um estorvo. E aí nós chegamos na dor desse casal. E isso é fantástico quando acontece na terapia, é chegar na dor. Não é o tipo de coisa que se confessa facilmente por aí. Não é o tipo de coisa que a gente fala nas redes sociais. Seriam apedrejados, obviamente, né? Mas essa era a dor do casal. Não adiantava ir em outras direções, era isso que precisava ser trabalhado. E eu disse então a eles: a sua filha é muito inteligente, nós temos que dar os parabéns a ela. Ela é muito inteligente. Ela captou exatamente o lugar que vocês estão dando a ela, de estorvo, de metida. E certamente esse casal precisava aprender muitos manejos sobre educação de filhos. Talvez algumas estratégias, alguns caminhos disciplinares seriam interessantes, mas de nada valeriam se ela fosse tratada como um estorvo. Esse lugar precisava ser reconfigurado. Ela era muito obediente a isso que os pais tinham dado a ela. Era como se na família deles tinha uma cadeira chamada estorvo e essa é a sua cadeira para sentar. E ela obedecia, sentando nessa cadeira. Não falaram nunca isso para ela, mas a dinâmica familiar comunicava isso para ela. Então, os nossos filhos, eles geralmente honram os pais pela obediência, de vários jeitos, de vários jeitos. E nós precisamos prestar atenção, porque os filhos nos obedecem. Qual é o lugar que você dá ao seu filho? Qual é o rótulo que você dá ao seu filho? E essa menina, ela não tinha sido acolhida ainda, ela não tinha sido incluída na família. E o trabalho todo terapêutico foi na inclusão. E parece que foi milagre que aconteceu naquela família. É, o milagre do acolhimento. Porque eles tinham dado, sim, um colo físico para ela. O colo físico estava perfeito. Tinham recursos financeiros, um quarto lindo, maravilhoso, brinquedos incríveis, mas o colo da alma ainda não tinha sido dado. E esse é muito importante dar. Quando nós chegamos na adolescência, a postura de honra é pelo questionamento. Sempre me perguntam, como assim questionamento? Agora o adolescente está me questionando, está me afrontando, e você chama isso de honra? Bom, questionar não significa exatamente afrontar. É muitas vezes nós que não estamos entendendo muito bem esse processo do questionamento e entendemos que é um confronto, que é uma afronta. Mas talvez se a gente ajustar as nossas lentes e perceber que talvez não seja um confronto, talvez seja um convite ao diálogo. E nós tenhamos que dar respostas que talvez a gente nem se ocupe delas normalmente. E a gente precisa crescer, porque pais de adolescentes precisam crescer junto com os adolescentes. Precisam expandir a sua mente e a sua capacidade de enxergar o mundo. E talvez resolver as suas próprias questões adolescentes. Porque se nós não resolvermos as nossas questões adolescentes, serão dois adolescentes se encontrando. É o nosso adolescente interior, nós por fora temos uma casca de pai e mãe, mas lá dentro somos adolescentes. E aí encontramos outro adolescente, e obviamente que isso vai dar muita turbulência. Porque nós precisamos de alguém que esteja no papel do adulto, nesse lugar. Lembra? As fronteiras, os papéis dos adultos são definidos por idade e por relação. Porque nessa fase pode passar por muita turbulência, essa tal da honra, pois há uma certa desconfiança por parte do adolescente se realmente pode continuar seguindo nessa internalização desses valores que ele seguiu até agora na caminhada dos pais. Porque até aqui ele caminhou nos valores dos pais. Dali para frente, precisa internalizar e dizer, esses são os meus valores agora. Mas antes de internalizar, ele vai dar uma boa testada. Se tudo que aprendeu realmente é válido, para que eu internalize e chame agora de meus valores. E aí é um convite para toda a família crescer. Por isso que,
Se o seu filho está lhe questionando, está na adolescência, está lhe questionando, considere que é uma honra. Por quê? Porque significa que o seu filho não é mais um bebê que está lhe venerando, e não é mais uma criança que está apenas lhe obedecendo, mas agora já está com uma capacidade ampliada para enxergar o mundo com novos olhos. O pensamento abstrato evoluiu, ele está enxergando coisas que não enxergava antes. Porque se o seu filho passar pela idade da adolescência, chegar na vida adulta e continuar lhe venerando e só lhe obedecendo, seu filho vai continuar infantilizado. Então, celebre a vida. Seu filho está questionando, é porque ele está crescendo. Ele está crescendo. E alguma coisa você fez bem até aqui, porque ele conseguiu chegar nessa fase e questionar as coisas. Que bom. Ajude-o a encontrar boas respostas. Ajude-o e cresça junto com ele. Nós todos passamos por essa fase. Nós, às vezes, esquecemos, mas nós também passamos pela fase do questionamento. E é uma forma de honrar, sim. Quando nós chegamos na vida adulta, a postura de honra ainda se configura de outra forma. É quando nós vamos honrar pelo perdão, pelo respeito, pelo amor e pela consideração. É quando nós entendemos que, ok, nossos pais não são divinos, nossos pais não são heróis, não são anti-heróis também, mas eles são humanos imperfeitos. Quando essa ficha cai, de que nossos pais são humanos imperfeitos, aí nós conseguimos perdoá-los. Porque todos os nossos pais terão que ser perdoados de alguma coisa. Todos. E nós, como pais, também. E os nossos filhos, pelos filhos que virão para eles também. E assim caminha a humanidade. E se nós não trabalharmos isso de uma forma adequada, nós vamos carregar muitas cobranças para o resto da vida. Sabe, quando nós chegamos lá no final, precisamos cuidar do nosso pai e nossa mãe, e vamos apresentar a eles contas que não pagaram na infância, contas que não pagaram na adolescência, e vamos ficar cobrando isso no leito de morte, às vezes, de um pai e uma mãe inválidos. E ficamos brigando ali, ao invés de prestar a honra de outra forma. Quando somos adultos, nós precisamos evoluir para esse lugar. E quando nos encontramos na vida adulta madura, mais adiante ainda, entra o cuidado. É uma forma de honrar os pais na velhice. E não importa se merecem ou não merecem. Não é essa a questão. Porque existem pais insanos. Existem pais criminosos. Nem todo pai e mãe é boa gente. A gente, às vezes, diviniza demais esse papel pai, papel mãe. Existem pais insanos, insensatos. E fica difícil honrar. A gente só consegue honrar pelo perdão. Porque senão não dá certo isso aí. O adulto maduro se volta aos pais para cuidar e contribuir para uma finalização digna do ciclo da vida. Tarefa dos filhos. Para que a gente consiga honrá-los dessa forma, precisamos entender que a honra passa por evoluções. Evoluções, por estágios dentro do ciclo de vida familiar. Por isso que a honra é um princípio para todos os filhos. Mas nós vamos honrar de forma diferente. Quando somos bebês, crianças, adolescentes, adultos e adultos maduros. Mas também quero apresentar as fronteiras que estabelecem o papel dos pais, que é essa postura de instrução e monitoria. Retomando a parte do texto que fala dos pais, Efésios 6, 2-4 ali. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Essa fronteira delimita que é tarefa dos pais monitorar as irritações, construindo um clima emocional saudável. Não é tarefa dos nossos filhos. Ah, esse piá me tira do sério. Você é o adulto da relação. Você precisa monitorar as suas irritações. Você fica como um joguete na mão de uma criança pequena e o seu humor ele é maleável de acordo com a ação da criança? Aí você vai ter um clima emocional péssimo dentro de casa. Por isso que nós não podemos transferir tarefas que são dos adultos para as crianças. Vai ser uma sobrecarga para eles. Essa é uma tarefa dos adultos, monitorar as próprias irritações.
Nós precisamos acolher os filhos, amando-os, aceitando-os e cuidando deles. Monitorar as irritações, então, é uma responsabilidade nossa. Eu trouxe ali uma imagem desse herói da Marvel, que é o Hulk, esse monstro verde, né? Que é um nome popular dado para irritações muito exacerbadas, que é a síndrome do Hulk. Tem um nome técnico, psiquiátrico para isso, que é o transtorno explosivo intermitente. Não é normal alguém ficar explodindo o tempo inteiro. É um sintoma de algo maior, que precisa ser visto mais de perto. Não considere isso normal. Só porque você é o adulto pode ficar esbravejando pela casa, isso não é normal. Sinaliza algo sério, grave, que precisa ser tratado. Precisa ser trabalhado. Você vai colocar o terror na sua família e achar que só porque você é um adulto você pode e que está tudo certo assim? Com quem você aprendeu esse modo explosivo? Aí a gente precisa visitar a nossa família de origem. Talvez a sua família de origem atuava nesse modo explosivo o tempo inteiro. Ou talvez você se tornou alguém que sempre se submetia a alguém que explodia. E essas características são disfunções nas famílias, que precisam ser revistas. Nós precisamos rever as nossas listas de ofensas. Nós trabalhamos nisso bastante nesse final de semana no retiro. Precisamos rever as nossas listas de ofensas, porque tem uma influência grave na vida dos nossos filhos. Cuidado com as palavras que saem da sua boca. Cuidado com o franzido ferino da sua testa e do seu coração. Nós que temos que monitorar as nossas irritações, não é a nossa criança. Criança faz birra mesmo. É normal criança fazer birra. Não significa que você não vai instruir, não vai ensinar. Mas criança faz birra, criança desobedece às vezes. Criança, às vezes, não quer comer a comida que você fez. Criança não quer dormir no horário que você quer que ela durma, não quer parar de brincar para ir tomar banho, não quer sair do banho para dormir. A criança, ela vai se contrapor. Faz parte. Você é o adulto, você vai ficar irritado cada vez que uma criança se colocar contra uma instrução sua? Você tem que ter responsabilidade de adulto nesse lugar. Se você é alguém que explode o tempo inteiro, por favor, reveja isso. Busque ajuda se precisar, mas não se mantenha nesse modo irritadiço o tempo inteiro. Até nas Escrituras tem um texto que diz: longe de vós toda gritaria. Abandone a gritaria. Tire-se do modo grito. No processo de educação dos filhos, nós também temos que promover as instruções das regras, rotinas e dinâmicas familiares e da educação para a vida. É tarefa dos pais. É uma fronteira delimitada para os pais. Quem promove as instruções, quem define as regras da casa, as rotinas e as dinâmicas e as instruções, é tarefa dos pais. Mais importante do que as regras dentro da nossa família são os princípios, que regem princípios de justiça e que orientam a convivência agradável da família humana. O ensino dos princípios de justiça potencializa o desenvolvimento de uma autonomia moral. Não é só dar autonomia para criar coisas para a vida, mas também, moralmente, ter uma adequação para viver em sociedade. Nós precisamos ajudar os filhos a desenvolver um código de ética, com valores, um código de valores, para poder conviver em sociedade. E a nossa família é o principal centro de treinamento para isso. É onde os filhos vão aprender juntos aos pais a respeitar a autoridade. Não ter medo de autoridade, mas respeitar a autoridade. E também vão aprender junto aos irmãos ou primos, se não tiverem irmãos, ou amiguinhos da mesma idade, a conversar e a fazer acordos entre os iguais. Fazer acordos, algumas traquinagens também, né? Vão convivendo ali e vão aprendendo a desenvolver um código de valores, muito importante. A educação moral significa a formação do caráter.
que são os traços morais da nossa personalidade. A orientação dos valores éticos e morais é uma responsabilidade parental, que inclui pai e mãe. Como diz Provérbios 22:6, ensina a criança no caminho em que deve andar, e mesmo quando for velho, não se desviará dele. Que caminho é esse que nós devemos ensinar o nosso filho a andar? O caminho que você anda é o caminho que você está ensinando. Então, ensina o caminho que a criança deve andar. De que forma? Caminhando nele. Qual é o caminho que você quer que o seu filho ande? Caminhe você como pai e mãe nesse caminho, para que ele possa seguir você, ele possa caminhar dentro dos seus passos. Isso é muito importante. Nada é mais perigoso que um bom conselho acompanhado de um mau exemplo. E quando as nossas ações estão dissociadas do nosso discurso, nós vamos ter um problema. Porque as palavras dos pais ensinam conceitos aos filhos, e as suas posturas ensinam a forma de vivenciá-los. Conceitos, podemos ensinar muitos, mas eles só terão efeitos realmente de internalização dentro do código de ética deles, quando eles verem como a gente caminha neles. Porque senão você ensina ao seu filho exatamente que é possível ter belos conselhos e fazer o contrário. É isso que você está ensinando ao seu filho. Se você não segue os conceitos que você ensina aos seus filhos, você está ensinando exatamente isso. Por exemplo, se você ensina ao seu filho que Deus, para mim, é a coisa mais importante do mundo, e você caminha durante a semana como se ele não existisse, o que você está ensinando com o seu filho, para o seu filho com isso? Que é possível discursar um amor a Deus, mas, no entanto, viver como se ele não existisse. É assim que você está ensinando o seu filho a viver. E não se surpreenda quando ele lá na frente optar por um outro caminho. Mas você aprende com você, que Deus pode estar no discurso, mas na vivência prática não precisa. Aprendi com você. Então, cuidado. Os pais, portanto, são responsáveis pelo controle emocional, monitorando as irritações, e também são responsáveis pelo ensino, promovendo as instruções. E os filhos, então, devem prestar honra aos pais. Quando nós temos inversão dessas fronteiras, nós vamos ter pais honrando e venerando e obedecendo aos seus filhos. A nossa sociedade tem muito disso atualmente. Os filhos ocupando esse papel de honrar, aliás, os pais ocupando o papel dos filhos, de honrar os filhos, de venerar os seus filhos, de obedecer os seus filhos. E os filhos vão assumindo responsabilidades pelo clima emocional da casa, pela rotina da casa, pelas instruções e também pelas dinâmicas da família. É muita carga para uma criança. É muita tarefa para uma criança. E uma família com fronteiras invertidas poderá estar em sérios apuros. Uma criança em um ambiente sem fronteiras relacionais apropriadas pode se tornar confusa, angustiada, irritada, agitada e extremamente ansiosa. É como se ela estivesse tão irritada ao ponto de estar gritando por um pedido de socorro. Por favor, tem alguém aí? Tem algum adulto aí que pode dividir essa tarefa comigo? Que pode assumir um pouco dessa tarefa comigo, que eu não estou dando conta? Sabe, aquela criança de 3 anos que define o que vamos comer, que horas vamos comer, que horas vamos dormir, se vamos à igreja ou não vamos, e se ficamos no culto ou não ficamos. A criança vai definindo tudo. É muita tarefa para a criança. É muita sobrecarga. Vamos aliviar essa carga. Isso não é uma tarefa da criança. Os pais são os adultos da casa e devem assumir a responsabilidade de estabelecer as fronteiras adequadamente. E você, pai e mãe, que é um adulto, tem essa capacidade. Assuma essa capacidade. Deus colocou em você essa capacidade. Caso você se sinta vulnerável nela, busque por ajuda. Busque leituras, busque palestras, busque cursos. Faça terapia, se for o caso, busque por aconselhamento, mas não durma de touca. O tempo vai passando e talvez você não goste do resultado disso que você está construindo. Eu fico impressionada quando encontro muitos pais que nunca leram um livro sobre educação de filhos.
Pais que acreditam muito que aquilo que aprenderam na sua família de origem é o suficiente. Porque é o que a gente vai fazer. A gente vai fazer o que a gente aprendeu na família de origem. A gente vai repetir, mesmo que a gente jure de pé junto que não vai fazer igual. A gente vai acabar fazendo igual. Então, o que nos salva para nós podermos caminhar melhores e não repetirmos com tanta fidelidade as disfunções da nossa família de origem, aquilo que foi funcional e foi maravilhoso, ok, está tudo certo. Também aprendemos coisas boas, não é? Nem tudo é de se jogar fora. Mas aquilo que não foi tão bom, nós podemos modificar. Isso é uma boa notícia. Isso é maravilhoso. Para fortalecer as boas relações entre pais e filhos, portanto, é necessário haver honra dos filhos aos pais e muita proatividade dos pais na monitoria das irritações, na construção de um clima emocional saudável e na promoção do ensino na educação dos filhos para a vida. Famílias com essas pautas são construídas proativamente na relação com Deus, em primeiro lugar, e também na relação de uns para com os outros. Que Deus nos abençoe como famílias, que vocês possam ser pais segundo o coração de Deus e que nós filhos, que somos, todos somos filhos, possamos honrar os nossos pais assim como Deus deseja. Amém, queridos? Pastor Euquias, por favor. Muito obrigado. Que maravilha, hein? Muita coisa para fazer. Talvez assistir de novo essa palestra. Anotando agora com a canetinha do lado. Quando ela falou ali, ó, de pais infantilizados, eu fiquei tão feliz porque eu não sou mais. Ela não falou de avô infantilizado. Mas eu peguei alguma coisa ali, viu? Peguei alguma coisa. Se pai não pode ser infantilizado, muito menos avô, Gerson. Né? A gente tem que botar uma agenda para a gente. Né? Viu, Sérgio? A gente brinca um pouquinho, na hora transfere para o pai. Gente, nós vamos ver algumas imagens do que foi o retiro e depois a gente quer convidar todos vocês que foram no retiro para virem aqui